para realizarmos a posição das placas de nomeação do auditório do Departamento de Zootecnia, Laboratório de Leite, Laboratório de Nutrição Animal e do Laboratório de Biologia Molecular aplicada à produção animal. O Departamento de Zootecnia completou esse ano 50 anos, o curso de graduação em Zootecnia também, e o programa de pós-graduação faz 40 anos de existência. Na valorização da sua história, o Departamento de Zootecnia presta homenagens a alguns professores aposentados. Informamos que está conforme a Lei Federal 6.454, de 24 de outubro de 1977, do Diário Oficial de 25 de 10 de 1977, onde no artigo 1 diz o seguinte: é proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. Informamos aos presentes que no final da sala tem um cafezinho, vocês podem ficar à vontade para se servir. Ressaltamos que no dia 30 de novembro foram inauguradas as placas em comemoração aos 50 anos do Departamento de Zootecnia e 40 anos da pós-graduação. Fiquem à vontade para conhecer nosso departamento e nossa história. As placas elas se encontram lá na entrada do departamento. Podem ficar à vontade para fotografar e para compartilhar um pouco do nosso departamento. João Batista de Oliveira Santos era filho de Antônio Marques dos Santos e Clarice Oliveira dos Santos e nasceu no Recife em 24 de junho de 1932. Concluiu o curso de engenheiro agrônomo em 1955 na Escola Superior de Agricultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Conheceu a paraense Eucídio Jesus Coelho de Araújo, com quem se casou em 25 de fevereiro de 1956. Desse matrimônio nasceram 6 filhos. Após diplomado, prestou relevantes serviços na área de zootecnia, no Amapá e em Pernambuco, convindo destacar a sua atuação na UFRPE a partir de 1961. Dedicou a quase totalidade de sua vida profissional à Universidade Federal Rural de Pernambuco, exercendo o cargo de diretor do Departamento de Zootecnia e de reitor da UFRPE de 1987 a 1991. Seu nome nomeia também o Núcleo de Conhecimento Professor João Batista Oliveira dos Santos, da Biblioteca Central da UFRPE. Faleceu na tarde de 8 de outubro de 2004. Em sua homenagem, o professor Valmar Correia de Andrade, então reitor da UFRPE, acatando a sugestão da servidora Josefa Martins da Conceição, criou o Núcleo do Conhecimento Professor João Batista Oliveira dos Santos, o maior amigo dos amigos da Rural, inaugurado em 22 de dezembro de 2004. Quando faleceu, exercia os cargos de vice-presidente da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, presidente da Associação de Professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, presidente da Associação dos Amigos da Rural, participante das diretorias da Associação dos Criadores de Suíno e da Fundação Apolônio Salles, sendo ainda síndico do prédio onde residia. E apesar do comprometimento da saúde, nos últimos meses, nunca faltou aos seus compromissos. Tais informações evidenciam a incansável dedicação do professor João Batista, carinhosamente chamado o Gordo, ao que fazia e a nossa satisfação. Ao que fazia,
e a nossa satisfação de colocar o nome do professor no auditório do Departamento de Zootecnia. Convidamos o diretor do Departamento de Zootecnia, professor Wilson Dutra, professor técnico administrativo do Departamento José Torquato de Araújo, filho do professor João Batista, representando a família, e o professor Marcílio de Azevedo, em nome de todos os professores, para suas mensagens. Bom dia, para nós é uma satisfação estarmos aqui. De empenho e de amor que fazem com que nós continuemos com esse exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor João Batista. Eu cheguei aqui nesta casa em 2002, ele já estava aposentado. O professor Marcílio o substituiu, né? E estava fazendo doutorado, e eu entrei na disciplina fiz concurso para a disciplina de suinocultura. Então, logo eu assumi, uma das primeiras visitas que recebi foi a do professor João Batista. Ele veio com um calhamaço de material, lembro bem dessa imagem, e me presenteou. Aquilo para mim foi muito significativo, porque eu estava chegando, não conhecia muita gente, a não ser aqueles professores que eu tinha mais contato, mas aquilo me deu uma satisfação muito grande do interesse dele de vir. E a partir daí, nós tivemos um relacionamento curto, mas bastante profícuo. Eu visitava ele na Associação dos Produtores de Suínos, que ainda ocupava o cargo de diretor, e a gente interagia, trocava experiências, muito entusiasta, uma pessoa muito vibrante com tudo aquilo que fazia, e aquilo me encheu de energia. E eu tenho muita alegria em estar participando desse evento e denominando esta sala de estudos, de congraçamento, de aprendizado, homenageando o nome dele. Então eu quero parabenizar o seu filho pelo exemplo, pelo legado que o seu pai deixou para todos nós, e dizer que ele vai continuar em toda a nossa memória, e esse legado dele vai permanecer para sempre entre nós. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos, professor Wilson e demais presentes, Torquato representando a família do professor João Batista. É um momento de muita alegria, de emoção, não temos como nos emocionar, mas é um momento que estamos contando a nossa história, né? E algo que eu penso e me lembro de professor João Batista é que ele era uma pessoa que valorizava demais a memória e a história e buscava socializar essa história. Então ele é um exemplo de professor para mim. Conheci o professor Batista desde a graduação, então é com o olhar de estudante de graduação que eu sugeri o nome de professor João Batista para esse local, o qual foi aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo. E o professor João Batista é um exemplo de uma pessoa apaixonada pela zootecnia, dedicada à zootecnia e à família, e naturalmente essas pessoas nos inspiram. Um pouco do que a PNPD Williane falou, nós fomos buscar e nos emocionamos muito escrevendo, né? E conhecendo um pouco mais da história. Naturalmente, alguns professores a gente tem mais acesso a informações, outros menos, mas fica claríssimo para mim o quanto o professor João Batista valorizou a história do bezerro,
o exemplo dos amigos da Rural, a gente sempre que pode está lá, professor Marcílio também, é um momento muito especial, esse momento de rever ex-professores, e inclusive conhecer professores que não conhecemos, e foi ele que iniciou essa semente, né? Então é isso, estamos felizes, satisfeitos e gratos pelo dia de hoje, e sabemos que o nome de professor João Batista vai ficar agora eternizado dentro do departamento de zootecnia para todas as gerações. Obrigada. Pessoal, bom dia. Desculpa a demora de ter chegado. Não tenho o que dizer, não tenho palavras para dizer. Isso aqui era a segunda casa do meu pai. Ele amava. Então, ele amava a universidade. Isso era tudo para ele. De domingo a domingo, o pensamento dele era aqui. Ele saía de carro para ir em Belém do Pará buscar uns búfalos e vinha acompanhando no caminhão, porque ele teria que ver o búfalo chegar aqui. Não era ele mandar, não. Ele queria ver o búfalo chegar, como é que ia trazer o búfalo no meio do caminho. Os porcos, quando ia para o Rio Grande do Sul, para a BCS, né? Mercadoria de suíno, para lá, era a mesma coisa. Então isso aqui era a segunda casa dele, era a paixão dele. Tudo era rural. Ele vivia para a rural. Falasse mal da rural, arrumava uma confusão com ele. Não podia dizer. Isso aqui era a paixão dele. E vocês fazem essa homenagem a ele, o departamento que ele ajudou a construir, a crescer, ajudou a fundar o curso de zootecnia aqui, foi quando ele estava aqui, foi coordenador, vice-coordenador, foi tudo, pagou todos os cargos. Então, só pode ter a agradecer a vocês, professores, essa dedicatória a ele e deixar o nome dele aqui no departamento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a oportunidade que foi dada para participar dessa solenidade. Estar falando aqui para vocês, professor João Batista. Eu estava conversando há poucos minutos com a neta do professor Silvio Parente e eu disse a ela que hoje eu sou o professor mais velho aqui do departamento. Não é um assunto desagradável esse negócio de dano aqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu tinha 30 anos, o professor João Batista foi me buscar lá no aeroporto, eu não o conhecia. Os tempos foram passando, nós fizemos uma amizade muito grande, porque ele tinha um diferencial que era amar esse departamento. Eu nunca vi uma coisa assim, eu admirava aquilo. Né? E já foi dito aqui pelo filho dele, o professor Amércio, ele era doido com isso aqui, entendeu? Amava mesmo, entendeu? Era um excelente pai de família, já foi mostrado isso aqui também, e a segunda família dele era o departamento de zootecnia, a rural e mais especificamente a zootecnia, ele gostava da zootecnia, ele era apaixonado por isso aqui, e foi uma sorte muito grande da zootecnia pegar um professor como o professor João Batista, nós os chamávamos carinhosamente Dr. Batista, que tinha qualidades natas de administrador, era um excelente administrador, pessoa muito afável, muito simpática e de muita visão. Ele queria fazer as coisas, não era muito de ficar conversando, não. Você chegava, eu falo por experiência própria, Dr. Batista, vamos fazer isso? Vamos. Eu preciso de quê? Pronto, era assim, esse negócio de vamos criar uma comissão para sei o quê, criar isso, criar aquilo, e vai enrolando. Não, vamos fazer. E foi assim com a estação de teste de produtores suínos que ele me chamou para. Ele tinha um sonho muito grande, criar a estação de teste, mas não tinha quem assumisse. Aí eu cheguei, aí ele conversou comigo e falei, você faz memorial descritivo? Faço. Vamos tocar isso para frente? Vamos. Então, ele queria fazer e eu também queria. Facilitou que nós nos demos muito bem, graças a Deus. Infelizmente ele morreu sem eu ter agradecido ele ter pego lá no aeroporto. Mas depois eu saí de fazer o doutorado, quando eu cheguei ele estava muito. Enfim. Mas ele está agora me vendo aqui. Estou agradecendo agora. Né?
E as coisas caminhavam desse jeito, o departamento, sabe, crescendo, e naquela época as coisas eram muito mais difíceis, muito menos recursos do que hoje, isso tem que ser dito, né? Muito menos, mas ele não desistia, ele tocou a cunicultura para frente. Eu não estava aqui ainda, e quando eu cheguei ele estava no aula da suinocultura, estimulando a suinocultura em Pernambuco e dando apoio aos criadores de animais puros. E aí ele foi o idealizador, saiu até numa revista de suinocultura, o idealizador fui eu fui até lá na revista, vocês têm que corrigir isso aqui, eu não fui idealizador não, eu ajudei o idealizador a criar a estação de teste, fiz memorial descritivo, depois fui ser diretor, trabalhei lá com Fátima, não está presente, enfim, enquanto o plano cruzado deu certo, a estação de teste funcionou. Está aqui um especialista em suinocultura, que é o professor Wilson, sabe a importância do teste de reprodutores para a suinocultura. Enquanto o plano cruzado funcionou, foi uma maravilha, né? E tal, e vibrando e tal, papapá, não sei o quê, e fomos tocando, e uma hora era uma coisa, outra hora outra, ele sempre como protagonista, na frente, ajudando a quem poderia ajudar, nunca se furtou de ajudar ninguém, e por isso que o departamento cresceu muito, né? Infelizmente naquela época nós não tínhamos tantos pesquisadores como temos hoje, né? Era diferente, o pessoal mais antigo muitas vezes tinha curso de especialização, então captar recursos fora era muito difícil, não era fácil por causa disso, mas o departamento crescia. Então o legado de Dr. Batista aqui foi enorme. Eu não vou ficar aqui falando, que a Samina já disse, né? Nessa também, o Wilson, não vou ficar aqui repetitivo, senão vocês vão acabar cansando. Eu não gosto de falar muito não. E sou até suspeito, quando o professor mestre me convidou, ele está falando assim, olha, chame outro, porque eu tinha muita ligação de amizade com ele. Né? E foi uma amizade que foi feita trabalhando juntos aqui, cansamos de sair da Associação de Suinocultores, porque ele me designou representante da universidade lá, ele já mexia há muito tempo lá, cansamos de sair de lá 11 e meio, debatendo lá com o criador, aquelas reuniões, né, tentando resolver os problemas, e criador encrenca aqui, o outro encrenca de lá, e ia fazer um simpósio, era um Deus nos acuda, teve um simpósio, que era para ser um simpósio internacional. Os criadores brigaram tanto e acabou o simpósio indo para o Ceará. Lembra disso, né? Pois é, nós ficávamos lá, né? Ficávamos lá até tarde, né? Eu era recém-casado, acho que minha mulher na época, não sei, ela nunca reclamou não, acho que ela não gostava. Eu saía às 7 horas da manhã para ir para a universidade, chegava em casa às 11h30 da noite. Mas, então era assim, ele era um cara de fazer. Aqui tem uma pessoa que conheceu muito bem também, nós entramos juntos aqui, que era chefe da apoio didático, nossa querida Lucinha está aí, para não me deixar mentir. Então, nós estamos aqui hoje nesse clima bonito, mas triste, né? Porque são as pessoas que são homenageadas, de acordo com a lei, elas já se foram. Ele se foi, mas deixou muitas saudades. Eu tenho muita saudade. E agradeço mais uma vez a oportunidade que foi dada. E não poderiam ter escolhido um nome melhor para colocar nesse auditório do que o nome do professor João Baptista, tem um Pedro, Oliveira dos Santos. Que Deus o tenha e que esse auditório receba todas aquelas energias positivas que ele sempre transmitia em qualquer reunião para todo mundo. Era outra das qualidades dele. E para quem não sabe, parece que não foi dito aqui, ele foi reitor dessa universidade. Ele foi diretor do departamento, diretor aquela época ele chamava DP, diretor pessoal. Hoje é o quê? SUGEP. Foi diretor lá, naquela época que ele
aquele escândalo que houve aí, né? Ele assumiu depois da DP e depois foi reitor da universidade. Então, o legado dele não é só para o departamento de zootecnia, que foi muito grande, não. É para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, obrigado por terem me convidado. Eu não esperava você me chamar, mas fiquei satisfeito de poder falar isso, porque eu nunca disse para ninguém. Nem para o filho dele, foi meu aluno que está aqui. Obrigado. Dando continuidade, convidamos o professor Wilson, a professora Messia, o zootecnista José Torquato e o professor Marcílio de Azevedo para o descerramento da bandeira e a posição da placa. A placa ela está localizada bem próxima à porta. Nos dirigimos para o laboratório de leite, em especial os amigos e familiares do professor Manuel Francisco de Moraes Cavalcante para a posição da placa de denominação de nome do laboratório. Agora nós vamos fazer a inauguração da placa do laboratório de leite, professor Manuel Francisco de Moraes Cavalcante. Era médico veterinário, formado na turma de 1960 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. No decorrer de sua vida profissional, foi diretor do Departamento de Zootecnia e reitor da UFRPE no período de fevereiro de 1991 a fevereiro de 1995, atuou notadamente na área de bovinocultura de leite, atuou de forma marcante na criação e formatação do curso de graduação em zootecnia. É graças a profissionais como ele que podemos, esse ano, comemorar os 50 anos do Departamento de Zootecnia e da criação do curso de zootecnia. Também, em momentos estratégicos, buscou apoiar o programa de pós-graduação em zootecnia, o qual esse ano completa 40 anos. Dedicou-se à zootecnia de forma especial e ímpar. Nesse momento, nós convidamos o diretor do departamento, professor Wilson Dutra, a zootecnista Maria Prisciliana Brito, em nome dos funcionários, a professora Messia, que submeteu o processo junto ao CTA para apreciação do nome, o qual foi aprovado por unanimidade. E gostamos também de ressaltar que a senhora Roberta Ribeiro Brito, a senhora Roberta Ribeiro Cavalcante, filha do professor Manuel Francisco, ela havia se comprometido em vir, mas por problemas de saúde, a sua mãe se sentiu mal, ela precisou prestar todo o atendimento, ela não pôde estar aqui no momento, mas consentiu que dessemos continuidade a essa homenagem e sugeriu chamarmos a professora Helena Emília, que é sobrinha do professor, para deixar a sua mensagem. Bom, dando prosseguimento então a estes momentos de homenagem aos nossos pioneiros, aos nossos professores fundadores do nosso departamento e do nosso curso, que este ano completou 50 anos de existência,
assim como nos 40 anos da pós-graduação em zootecnia. Estamos então fazendo essas homenagens e deixando registrado o nome dos laboratórios, setores, né, salas de estudo, com esses professores pioneiros. O professor Manuel Francisco foi um dos idealizadores do curso de zootecnia, foi pioneiro, e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o legado dele também é bastante grande para o nosso departamento, para todos os alunos que aqui passaram, que foram seus alunos. Então, é uma justa homenagem que fazemos, dando o nome do Laboratório de Leite ao professor Manuel Francisco. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Professor Manuel Francisco, aqui no Departamento de Zootecnia, foi uma pessoa querida, marcante, né, pelas atitudes, pela responsabilidade, pelo compromisso com a zootecnia. E nos 50 anos é muito importante, foi muito importante essa homenagem sugerida com o nome dele aqui no Laboratório de Leite. Então a gente é uma homenagem justa e é importante ser reservada e prestigiada. Bom dia. Em nome de todos que fazem a família do professor Manuel Francisco, a gente agradece o reconhecimento, né, e pelo todo o trabalho que o professor Manuel Francisco fez aqui na zootecnia, em conjunto com o professor João Batista, né, que eram conhecidos, a grande dupla dinâmica da zootecnia, que sempre tiveram a liderança de botar para frente os sonhos. Porque se hoje o nosso departamento está o que está, foi porque teve um bom alicerce, porque ele nasceu de um sonho, de um conjunto de amigos, né, que em conversa idealizaram o nosso departamento, o nosso curso. Então, em nome de todos que fazem a família do professor Manuel Francisco, a gente agradece a lembrança e o reconhecimento. Bom dia novamente. É um dia de homenagem, é um dia especial, porque é um dia de muitas lembranças, e todas lembranças boas, né? E é um dia de gratidão, e também, como os que me antecederam mencionaram, um dia de agradecer e reconhecer a contribuição dessas pessoas, e é isso que estamos fazendo. Também fui aluna do professor Manuel Francisco, professor de bovino de leite. Então, laboratório de leite com o professor de bovino de leite sendo homenageado. Essa homenagem é o que nós já mencionamos, a importância das próximas gerações conhecer a história do departamento de zootecnia. Queria colocar também que fui professora, iniciei, né, como professora quando o professor Batista era reitor e quando o professor Manuel Francisco era reitor. E lembro bem do entusiasmo e do envolvimento do professor Manuel Francisco nas coisas da zootecnia e nas coisas da rural. Então, esses professores nos inspiram, né? Porque também nos ensinam o quanto é importante a gente fazer o que ama, né? Então, eu sou apaixonada pela rural e pelo departamento de zootecnia, e esses professores eu conheci desde novinha, quando estudante de graduação, e percebi o diferencial desses professores. Queria só mencionar que lembro bem, eu fui fazer doutorado em 1993, entrei em 91, e quando fui houve um problema e não tinha bolsa. Naquele tempo era PDCT, o programa, e fui fazer doutorado sem bolsa. E depois de um semestre eu tive bolsa. E quando eu encontrava o professor Manuel Francisco, ele me contava mais de uma vez que soube que uma professora da zootecnia estava fazendo doutorado sem bolsa e foi falar com as pessoas competentes em Brasília para resolver. E resolveram. Eu foi feliz. E em janeiro, eu fui em agosto, em janeiro eu estava comprando fogão, geladeira e etc, porque tinha bolsa. Então, estou dando só um exemplo de como ele vestia a camisa para resolver as questões da rural e da zootecnia. Sendo professor de bovino de leite, a gente entendeu que
seria muito bem representado com o nome do professor Manuel Francisco Cavalcante. É isso, obrigada. Gostaríamos de convidar o professor Marcílio para prestar a sua homenagem. Obrigado mais uma vez pelo convite. O professor Manuel Francisco é outro que eu guardo ótimas recordações dele. Também deixou serviços prestados nesse departamento de muita monta, contribuiu muito para o crescimento do departamento de zootecnia e teve uma carreira semelhante do professor João Batista. Os dois chegaram a reitorado, eram amigos e tinha uma característica comum, que é a que eu já citei anteriormente lá em cima no auditório, eu ia mesmo na homenagem prestamos ao professor João Batista. O Manuel Francisco ele era um homem também de fazer as coisas, não gostava muito de ficar postergando nada, não. É chegar e fazer. Coincidentemente também me prestou um grande favor, não esqueço disso, e depois eu fui fazer doutorado, não voltei, eu tinha aposentado, não encontrei mais também, acabei não prestamos os devidos agradecimentos a ele. São coisas que acontecem, né? Eu precisava de um cloreto de cobalto hexidratado, que naquela época era importado, hoje nós fabricamos no Brasil, para medir taxa sonorese, um experimento que está sendo feito com cabra lá em cima. Projeto meu, junto com o Bitu, o professor Gilberto Bitu. E eu falei, como é que eu vou fazer com esse negócio? Esse negócio importado não era muito caro, né? Mas tinha que procurar por cima da desburocratização, ou da burocracia, vamos dizer assim, para adquirir. Aí eu fui parar na Faduca, ele estava lá, expliquei para ele, dei a ele o preço na cara e falou assim, é só isso que você precisa? Eu falei, pois pode comprar, traz a nota aqui para mim. Assim, menos de um minuto resolveu um problemão meu, eu já vim me arrastando há mais de uma semana. Então, eram pessoas assim que faziam acontecer realmente, não esperavam não, característica deles mesmo. E Manuel Francisco, me lembro dele também, quando cheguei aqui, minha especialidade é bioclimatologia e, consequentemente, ele trabalha muito com gado leiteiro, que é muito sensível ao calor. E ele gostava de ficar, de parlamentar comigo ali na Copa a respeito da bovinocultura leiteira, produção de leite em clima quente. Muitas vezes as opiniões não batiam, mas isso nunca foi motivo para nenhum desconforto, até pelo contrário, né? E conversavam, muitas conversas sempre foram muito produtivas, acredito que para ele também. Então, é outra pessoa que está recebendo essa homenagem com a maior justiça aqui no laboratório de leite, vem funcionando muito bem. E o Mané deixou escrito aí a história dele na universidade e no departamento de zootecnia. E agora está recebendo essa justa homenagem e me sinto muito feliz de estar participando dessa homenagem em nome dos professores. Eu que tive convivência com ele, os mais novos, principalmente aqueles que foram meus alunos aqui, você é certo, mestre, né? Aluno, teve coincidência, conviveu com o Manuel Francisco. Então, muito boa essa homenagem, muito obrigado. Eu tenho certeza que lá de cima também ele está muito satisfeito. Obrigado. Dando continuidade, convidamos o professor Wilson, o professor Marcílio, representando os professores do Departamento de Zootecnia, e a zootecnista Maria Prisciliana Brito, representando todos os funcionários do Departamento de Zootecnia, e a professora Helena Emília, representando a família, para o descerramento da bandeira e a posição da placa.
sorriam. Até a placa. Fica segurando a orelha. Até faltando a mão dele. Eu vou tirar a placa. Pode tirar a placa, Pronto. Extravagantes, como demonstração do nosso carinho e gratidão. Bom dia a todos novamente. O público já deu uma modificada, né? Então, bom dia a todos. Professor Silvio Parente Viana nasceu em 10 de novembro de 1921. Casado com a senhora Irineia Cordeiro Parente Viana, teve um filho e uma neta, aqui presente. Era engenheiro agrônomo da turma de 1947, foi professor livre-docente da área de nutrição animal do Departamento de Zootecnia e pesquisador do Instituto Agronômico de Pernambuco, Secretaria de Agricultura. Desenvolveu diversos e inéditos trabalhos na área de nutrição animal, sendo pioneiro no IPA e na UFRPE, na referida área. Recebeu em 2003 o diploma de professor Apolônio Jorge de Farias Salles, da Academia Pernambucana de Ciências Agronômicas. Professor Silvio faleceu em novembro de 2010 e seu único filho faleceu em fevereiro deste ano. Professor Silvio Parente foi um professor diferenciado pela sua dedicação, seriedade a tudo que fazia, dedicado e apaixonado pela nutrição animal. Então, nossa homenagem e reconhecimento de colocar o nome Professor Silvio Parente Viana no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia. Convidamos o diretor do departamento, professor Wilson Dutra, professora Tayara, responsável pelo Laboratório de Nutrição Animal, professora Messia, responsável pelo processo que originou a indicação de nome e aprovado pelo CTA do Departamento de Zootecnia por unanimidade, e a neta do professor Silvio, senhorita Natália Braga Parente Viana, para suas mensagens. Queremos então agradecer a presença de todos os familiares da neta e, mais uma vez, reconhecer a importância de se homenagear esses professores que praticamente criaram toda essa estrutura que hoje nós temos. Foram esses pioneiros que inspiraram para que a zootecnia fosse o que ela é hoje. São 50 anos de história, 50 anos de trabalho, 50 anos de legado para o agronegócio brasileiro e nada mais justo do que prestar essa homenagem, né, do Laboratório de Leite ao professor Silvio Parente Viana, que foi de nutrição animal, a esse laboratório que foi a área de dedicação dele. Então, mais uma vez, muito obrigado, meus cumprimentos da família, pelo legado que o professor Silvio nos deixou. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Com enorme satisfação que fazemos essa homenagem ao professor Silvio Parente Viana. Hoje eu tenho a oportunidade de estar coordenando esse laboratório, acompanhada junto com os técnicos Vanessa e Carlos, né, que tem dado muito suporte aqui. E queria, né, lembrar a importância desses professores que passaram pelo departamento e que construíram, né, toda uma história e que deixaram o seu legado, como foi falado anteriormente. Então, essa homenagem, né, a gente presta à família, né, queremos dar parabéns à família
por terem, né, esses parentes que foram tão importantes para a construção do nosso departamento e, em especial, aqui a construção do nosso laboratório e toda a atuação que eles tiveram, porque eles que trouxeram, né, de início essa vontade de construir, essa vontade de trabalhar com a parte da nutrição animal, especialmente o professor Silvio. Então, deixamos a nossa homenagem. Primeiramente, bom dia a todos, e eu gostaria de agradecer ao departamento por essa homenagem tão bonita ao meu avô, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Era uma pessoa muito carinhosa, muito cuidadosa, sempre quis o meu melhor, da minha avó, do filho dele, meu pai faleceu também esse ano, e eu só tenho boas lembranças dele. Desculpa. Enfim, só queria agradecer novamente. Meu avô era uma pessoa muito comprometida com a universidade, nunca atrasou, sempre chegava na hora. Muitas vezes ele não tinha condições de pegar um ônibus, ele vinha a pé, de boa viagem até aqui. E graças a ele eu me formei, ele sempre foi muito. Sempre quis que eu fosse alguém que tivesse uma profissão. Graças a ele eu me formei, sou advogada hoje. E, enfim, tudo eu devo a ele. Obrigada. Bom dia novamente. São muitas lembranças que nos vêm nesse momento. Lembro perfeitamente de professor Silvio Parente Viana. Ele é um referencial de cientista para mim. Então ele era o cientista da época, era o professor que... um dos professores, né? Mas estou falando das minhas lembranças como estudante de graduação. Era aquele professor que dava uma aula diferenciada, com um aprofundamento diferenciado, a letra linda, no quadro, colocando quadrado de Pearson, e a gente aprendia, viu? E não tinha os equipamentos que tinha hoje não, para a gente aprender. Tive o prazer e a honra de professor Silvio ter participado da minha banca de mestrado, então eu tenho anotações com a letra do professor Silvio na minha dissertação. E o professor Silvio, ele tem uma característica muito interessante, muito sério, muito concentrado no que fazia, mas muito brincalhão. E tirava muita onda. Não era isso, Natália? Então, era aquele de tirar onda e aprontar. Ele aprontava também. Então, eu conheci um pouco, porque aí, como eu sou da casa e fiz graduação e mestrado na casa, e logo depois eu passei em concurso e passei a ser professora. Então, eu conheci muitos professores em diversos momentos. Então, depois que comecei a fazer mestrado, foi que aí eu descobri esse outro lado dele, né? Então, ele era de aprontar. E com os professores que se incomodassem mais, ele era mais criativo. Eu não vou dizer, porque são muitas histórias. Então, era de embolar de rir, a gente dizer, eu não acredito que o professor Silvio, com aquela cara bem séria, é também essa pessoa super engraçada e aprontava mesmo. Ele não tinha uma vilã de campanha que dava um cochilinho no intervalo do almoço. Então a gente começa a saber de coisas. Então, o que eu queria colocar é que eu tenho muito carinho com o professor Silvio, por tudo que ele representa. E para mim, ele foi no início um dos primeiros cientistas que eu conheci. Depois veio o povo da forragicultura, que foi muito forte para mim, na minha formação e na formação de muitos. Né? Mas o professor Silvio, muito sério, muito honesto, também buscando um pouco, Natália me deu algumas informações, eu fui buscar outras informações, mas também buscando um pouco essa história. Eu tive a oportunidade de relatos de pessoas que conviveram com ele, mencionando o quanto ele era correto e honesto. E aí, só uma passagem da história, o pai de professora Marizene estava num nível da Secretaria de Agricultura, porque o professor Silvio foi Secretaria de Agricultura antes. E essa turma toda da Secretaria de Agricultura que tinha mais habilidade de pesquisa foi para o IPA. Né? Então, foi pesquisador do IPA no início. Há exemplo também de outros professores. Mas aí eu soube que o pai de professora Marizene tinha uma progressão. E não aconteceu. E quem progrediu foi o professor Silvio. E o professor Silvio procurou o responsável para dizer que não aceitava aquela promoção. Que aquela promoção deveria ser
do pai do professor Marizene. Então, estou dando esse exemplo para a gente entender o profissional e a pessoa. Não é? Então, estou muito feliz. Hoje é um dia muito feliz para mim de estar realizando todas essas homenagens. Obrigada. Neste momento, convidamos o professor Wilson, a professora Tayara, a senhorita Natália Braga e a zootecnista Prisciliana para o descerramento da bandeira e a posição da placa. Laboratório de Nutrição Animal, professor Silvio Parente Viana, decisão do CTA, número 72/2018, de 4 de 10 de 2018. Pessoal, ressaltamos a importância de nos mantermos distantes nesse momento, como a medida. Bom dia a todos. Agora nós vamos fazer o descerramento a inauguração da placa do Laboratório de Biologia Molecular aplicada à produção animal, BIOPA. Hélio Cordeiro Manso nasceu em 26 de novembro de 1931, em Floresta, Pernambuco. Casado com a senhora Doriselbe Brito Cordeiro, teve 2 filhos, Ricardo e Hélio, aqui presentes, e teve 3 netos. Professor Hélio era médico veterinário pela UFRPE, formado em 1956. Professor da disciplina de melhoramento animal do Departamento de Zootecnia da UFRPE, no período de 1973 a 1993. Ocupou também os cargos de vice-diretor e diretor do Departamento de Zootecnia e membro titular do Conselho de Curadores da Universidade, de 1992 a 1994. Professor de melhoramento animal e bovinocultura de leite, muito dedicado e atuante na Sociedade Nordestina dos Criadores, e com atuação em vários estados do país. Membro da Academia Pernambucana de Medicina Veterinária, cadeira número 18, faleceu em 18 de outubro de 2009. Dedicado à zootecnia, professor Hélio fica eternizado com o nome do BIOPA, Laboratório de Biologia Molecular aplicada à produção animal. Neste momento, convidamos o diretor do departamento, professor Wilson Dutra, professora Helena Emília, responsável pelo processo que indicou o nome para o local e chefe do BIOPA, e o professor Hélio Manso Filho, filho do professor Hélio, para suas mensagens. Bom dia mais uma vez. Estamos dando prosseguimento a essa sessão de inauguração das placas comemorativas aos 50 anos do curso de zootecnia e aos 40 anos do curso de pós-graduação em zootecnia. Fazemos essa justa homenagem ao professor Hélio Cordeiro Manso, que tanto contribuiu com o nosso departamento, pelo seu legado, pela importância que teve no curso em si e com o departamento, que foi então sugerido a denominar o BIOPA como professor Hélio Cordeiro Manso. Lembro que deu uma certa confusão na aprovação do nome dele lá na reitoria, em função de que não poderia ser homenageado o professor vivo e tal. E aí nós dissemos, mas não é o professor Hélio Cordeiro Manso Filho, é o pai dele. Ah, sim, e tal. Então, apenas houve essa confusão, mas eu não convivi também com o professor Hélio e gostaria de passar então a palavra para a professora Helena, para que ela pudesse então fazer as suas considerações. Muito obrigado pela presença de todos.
Bom dia novamente. Com muito prazer, né, que a gente conseguiu colocar o nome do professor Hélio, representando aqui no laboratório de Biologia Molecular. Professor Hélio, que era professor da disciplina de melhoramento, como fui aluna dele, né? E com ele eu aprendi uma coisa que a vida, eu sabia que a vida lá no futuro ia me dar. É o tal da palavra calma, desacelere, tudo se resolve. Né? Então, quando ele começava a escrever todas aquelas equações de melhoramento, do começo até o fim, quando ele terminava, a gente não sabe mais de nada. Já começou ali, já terminou aqui, a gente já não sabe mais de nada. Né? O professor Hélio foi o veterinário mais zootecnista que eu já conheci na face da Terra. Porque tudo que ele fazia era tudo menos do veterinário, ele fazia zootecnia. Porque junto com muitos, ele tinha essa paixão não só pelo departamento, na diretoria do departamento, sempre teve muito cuidado, prestava atenção de como as pessoas se comportavam, os funcionários, alunos, professores. Então ele estava sempre chegando junto de cada um. Está precisando de alguma coisa? O que é que a gente pode ajudar? Calma, a gente resolve, tudo se resolve, não é isso? Então é com grande satisfação que hoje a gente coloca e eterniza, né, o nome do professor Hélio no laboratório, na comemoração desses 50 anos do curso de zootecnia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui falando um pouco de meu pai. Esse, talvez, para grande parte aqui me conhece, ou de amizade, ou daqui da faculdade. Talvez eu seja aqui dos presentes a primeira pessoa que veio no departamento de zootecnia, porque a primeira vez que eu vim aqui eu tinha 7 anos de idade. Eu vim brincar aqui nesse corredor onde a professora Messia está. Aqui tinha uns animais chegaram da Alemanha, os Fleckvieh, vieram para cá, ficaram aqui fazendo quarentenário, os machos estavam aqui. E eu levei uma carreira de um boi chamado Herbert, que por acaso é o nome do meu tio. Eu vinha para cá dia de sábado para brincar aqui. Então, professor Silvio Parente, professor João Batista, professor Manuel Francisco, só me chama de Elinho, todos foram meus professores. Eu estudei com eles, apesar de ter feito veterinária, eu terminei fazendo meu mestrado aqui na produção animal. E todos foram meus professores. Para mim, desde hoje, de manhã cedo, que eu escuto as histórias do que eu vi. O professor Manuel Francisco foi meu professor de gado de leite, professor Silvio Parente, professor na graduação e na pós-graduação. Meu pai não quis ser meu professor. Foi uma coisa na vida que você não teve. Ele não deixou. Disse que não ia fazer isso. Aí foi Manuel Francisco. Entrava na sala, olhava para mim e fazia. Só seu pai mesmo para poder fazer eu dar aula. Porque já estava mais na administração, né? Então a gente teve a honra de estudar com Manuel Francisco. Ao mesmo tempo, eu não pude estudar com meu pai, né? Meu pai, como a Helena Emília disse, nunca vi meu pai veterinário. Nunca vi uma injeção, uma agulha, um bisturi, nada. Meu pai era aquela pessoa que nasceu para ser a pessoa da zootecnia, de gostar disso aqui. Do mesmo jeito que a gente ouviu falar dos professores que vinham aqui, sábado e domingo, cansei de vir aqui. Eu adorava, né? Você vinha para uma fazenda dentro do Recife, né, Torquato? Era uma alegria para a gente, porque nem sempre a gente podia ir para a fazenda no final de semana e vinha para cá. Então eu acho que a gente parou aqui hoje, aqui está falando de papai, mas toda essa conversa de hoje aqui reflete como o curso de zootecnia e o departamento, ele veio se formando, assim, a base da história do departamento de zootecnia. O professor Mané Francisco, o Silvio, Maneca, que a gente viu na coisa. Então são os professores que foram meus professores. Eu sou quase que contemporâneo da professora Messia, né, que eu me formei em 87. Então a gente estava aqui nominando, nosso amigo em comum, e eu vi todas essas pessoas se dedicando, e papai também, assim, era uma coisa, né? Veio da Secretaria da Agricultura para cá, como outros vieram, né? Era uma geração que entrou aqui de pessoas que vieram das fazendas, né, para dentro do departamento. Eu acho que isso ajudou muito a gente manter aqui a granja, né? Eu sou da época que chamamos aqui de granja, então manter a granja como sendo o grande lugar de aprendizado de todos nós. E eu, assim, em nome do meu pai, em nome de meus professores, eu acho que eu pedi a todos, né, que ajudem a manter a granja. Porque aqui é o lugar onde se faz zootecnia, e eu tenho certeza que é uma das melhores zootecnias do país. Então a gente tem tudo para isso, a gente tem base, tem gente nova chegando, e eu tenho certeza que os 4, mais o professor Zé Mário, que está ali esperando só uma brechinha para a gente acender a placa dele, eu acho que todos eles, com os outros também,
Então tá lá em cima, tudo sentado, dando boa risada, brincando das brincadeiras, que meu pai também era muito brincalhão, né? Assim, eu acho que tinha mais brincalhão aqui na zootecnia do que gente emburrada. Eu acho que é por isso que construiu-se tanto. Era, mas mesmo assim ainda tira brincadeira, né? Ele olhou para mim e fez: eu reprovei você, viu? Eu disse: mas professor? Ele fez: mas você depois passou. Eu digo: tá bom. Então, todo mundo tinha essa amizade. Eu acho que a amizade é que constrói o que está aqui, né? Priscila, eu tô olhando para a Priscila ali, né? Eu digo: Priscila, eu fiz estágio contigo quando tu entrou na faculdade. Quer dizer, assim, é uma grande família que tem aqui. Então eu acho que a gente não pode perder isso, manter a granja como sendo o lugar da zootecnia, a zootecnia do século XXI. E eu tenho certeza que o nome dessas pessoas aqui que a gente colocou, meu pai, o professor Manuel Francisco, tudinho, vai contribuir para a gente caminhar mais aí um século, mais 40 anos, seja quantos anos pela frente. Tá, muito obrigado pela atenção de vocês. Convidamos o professor Wilson, a professora Helena Emília, a servidora Lúcia dos Anjos, o professor Hélio Manso, para o descerramento da bandeira e a posição da placa. Professora Messia para entregar um buquê de rosas à professora Helena Emília, como mais um gesto ao casal, a Helena Emília e ao professor Hélio, como mais um gesto do reconhecimento dos serviços prestados pelo professor Hélio ao Departamento de Zootecnia. Como diretor do departamento, para mim é uma honra poder estar participando desses momentos históricos. A gente é o que a gente recebeu. E eu acredito que o futuro do nosso departamento está garantido em função do legado que nós recebemos, tá? De cultivar essa memória, e que as próximas gerações saibam, né, da onde viemos, o que somos e para onde vamos. Então, eu agradeço a Deus, principalmente, por estar aqui, e agradeço a Deus por nós todos fazermos parte dessa história, e desejo que esse departamento, que o curso de zootecnia, que a pós-graduação em zootecnia tenha um futuro realmente brilhante, como ela merece. Muito obrigado. Agradecemos a todos os envolvidos na elaboração e condução desse evento, em especial aos alunos de pós-graduação da área de forragicultura. Informamos ainda que este evento foi organizado com muito amor pelo DZ, e compartilhar a sua história é muito importante para todos. Que o ano de 2021 seja de muita saúde, paz e luz. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrado esse evento de homenagem a professores aposentados do Departamento de Zootecnia. Obrigada a todos.